Não permita de forma nenhuma que qualquer pessoa, qualquer situação, tire você dos seus sonhos. Seus sonhos são seus, precisam realizar por você. Se precisa. Meu Deus, que é isso? Que aula maravilhosa! Muito obrigada pela oportunidade. Dona Beatriz, já ganhei a aula, nem preciso dar aula mais. Não, só pelas palavras da senhora, a aula já está ganha. Gente, esse depoimento da Dona Beatriz aqui, eu não sei vocês, mas eu fiquei arrepiada. Fiquei arrepiada de ver. E eu sei que tem muito mais, porque ela também perdeu um filho recentemente. E teve todo essa questão do luto para passar, mas nós vamos ter um encontro presencial no próximo mês, dia 30 de maio. E lá a Dona Beatriz vai falar mais. Ela vai contar mais para nós da jornada dela, porque, gente, vocês concordam comigo, vocês que estão aqui? Nós passaremos horas ouvindo a história dela. E por que que eu sempre trago alunas para contar a história? Porque a história é o que envolve. A história é o que te conecta à sua audiência. Então, se você é uma pessoa que sabe contar histórias, muito provavelmente você vai crescer na sua comunicação e nas suas redes sociais. Então, quando você conta histórias, você envolve a sua audiência. Você se conecta com a sua audiência. A sua audiência, a vender o seu produto, o seu serviço, é só o final. A pessoa quer saber quem é você, o que ela vai aprender com você, o que vocês têm em comum. E é através disso que você vai vender o seu serviço e o seu produto, porque histórias conectam. Olha como nós nos conectamos com a história da Dona Beatriz. Eu tenho certeza que cada parte da história dela trouxe algum aprendizado para vocês que estão aqui. Eu tenho certeza disso. Então, dia 30 de maio, nós vamos ter nosso encontro presencial. Eu vou liberar o link na segunda-feira, o link de compra do ingresso do evento. Aí, presta bastante atenção. As primeiras que comprarem o ingresso terão o direito de levar um acompanhante gratuitamente. Então, as primeiras, você fica bem atenta. Segunda-feira eu vou liberar o link lá no grupo. Comprou o ingresso, leva um acompanhante que não seja da comunidade. E vai ser um evento incrível no auditório do New Old, das 14 horas às 18 horas. E as alunas vão falar, eu vou falar, nós vamos aprender, vai ser um momento de interação, nós vamos conversar, aprender umas com as outras. Vai ser maravilhoso, gente. Eu agradeço, Dona Beatriz, por estar aqui falando e aprendendo tanto com a senhora e com cada aluna que está aqui, que fez mentoria comigo. Tem algumas que ainda não são alunas, mas já são da comunidade. Vocês são maravilhosas, cada uma carrega uma história incrível. Deixa eu só ver o que o meu pequeno aqui quer falar, gente. Espera aí. O Pedro disse que tem uma história de um homem corajoso também, agora vocês vão saber. Eu falei para ele, tem que ser rápido, viu? Enquanto isso, vamos tirar uma fotinha. Quem pode abrir a câmera? Deixa eu preparar aqui para tirar nossa foto, quem puder. Olha, a Vanessa colocou aqui nos comentários. Olá, bom dia, meninas! Bom dia, Vanessa e Shirley, que entraram depois. Amiga, estou aqui me maquiando, que eu vou entrar para trabalhar já já. Essa daqui é outra que nós vamos aprender com ela lá no evento. É a rainha do TikTok. É nóis, quer aprender a vender no TikTok, é com essa daqui. Vou ter que aprender. Lá no evento, ela vai ensinar para a gente as chaves. Então, vocês se preparam, hein? Fica antenada. Já marca na agenda aí, ó. Dia 30 de maio, no sábado, eu tenho um encontro presencial
da comunidade Posicionadas. Quem comprar primeiro o ingresso na segunda-feira vai levar mais um acompanhante de graça. Deixa eu tirar nossa foto aqui. Nara, seja bem-vinda. Claíssa. Tirar pelo celular primeiro. Fazer um print aqui. X. Maravilha. Amadas, nosso tema hoje é destravar a comunicação. E esse tema, ele é um tema que eu trabalho em 8 aulas, numa mentoria individual ou em grupo, mas eu trouxe pontos aqui muito importantes para ajudar vocês, porque qual que é o foco dessa comunidade? É ajudar mulheres empreendedoras a alavancarem seus negócios. E a Bíblia, ela nos conta a história de um homem que precisou ter coragem, porque se ele olhasse para a capacidade dele, ele jamais iria assumir o desafio que Deus deu para ele. Então, o Pedro vai falar aqui rapidamente que homem era esse. Existia um homem na Bíblia chamado Moisés. Certa vez, Deus falou para libertar o seu povo do Egito. Mas o Egito tinha um rei muito mau, chamado Faraó. E certo dia, Deus falou por meio de uma sarça ardente para ele, dizendo para libertar o povo. Então, ele disse, ele pensou que o faraó poderia prender ele, poderia não ouvir, eles não aceitassem. Ah, você quer a imagem? Uhum. Tá, então vai contando aí que eu vou colocar. Aí o que aconteceu? Aí o faraó não libertou. Mas antes disso, o que aconteceu? Aconteceu Ele precisou de coragem, que né? ele precisava de coragem, porque o faraó, ele não podia ir lá sem ter coragem. Uhum. Por isso, Deus falou pro meio dele, Moisés. E Deus falou, Moisés falou, eis-me aqui. Uhum. Isso. E o que aconteceu? Aí aconteceu que o faraó falou, que o Moisés falou assim, que Deus falou, Moisés, no Egito, o faraó maltrata o meu povo, por isso quero libertá-los. Moisés não teve coragem, porque muito antes, o que aconteceu? Ele matou um egípcio. Uhum. Por isso ele teve medo. Uhum. Só que Deus falou, tire as sandálias dos seus pés, para o lugar que está é terra santa. Sim. Mas aí, o que aconteceu? Moisés não aceitou, falando, o que ele poderia ter pensado? Se eu não matei um egípcio, o faraó com certamente não vai me ouvir. Então a situação dele estava feia, né? Uhum. O que aconteceu? Aí, para Moisés saber o quanto que Deus é poderoso, ele falou, jogue teu cajado no chão. Para quê? Para ele perceber e mostrar os sinais. O que a gente aprende com a história de Moisés? Nesses grandes desafios, Deus nos ajuda. E até mesmo se for os grandes ou os maiores. Aperta a palminha aí pro Pedro, gente. Até nos grandes desafios e nos pequenos, Deus vai te ajudar. Deus vai ajudar cada uma que está aqui. Obrigada, viu, minha filha? Deus te abençoe. Nara levantou a mãozinha. Quer falar, Nara? Foi por engano. Gente, é muito bom ver como Deus, a dona Beatriz falou aqui, mesmo que ela não conhecia Deus, ela via a mão do Senhor, acompanhando ela, instruindo ela em cada detalhe. E Deus vai ajudar cada um de vocês no seu negócio, na sua família, nas suas redes sociais, nas suas vendas. Deus vai te dar sabedoria, porque Ele é perfeito, porque Ele é maravilhoso. Mas
Por que tantas pessoas sentem vergonha de falar em público? Por que tantas pessoas têm vergonha de gravar vídeos? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu quero que vocês entendam a importância da comunicação em público e nos vídeos, para que você possa sair da invisibilidade. Nesse exato momento, tem pessoas pesquisando, procurando um produto, um serviço que você tem, ou precisando de uma mensagem que está aí no seu coração, que está queimando no seu coração nesse momento. Tem alguém precisando te ouvir, mas por conta de você não aparecer, por conta do medo de se expor, por conta de não querer gravar vídeos porque eu não tenho o celular perfeito, o cenário perfeito, alguém está deixando de ser abençoado. Então, a maioria das pessoas estão na internet procurando algo que você tem. Quem se comunica também se torna mais interessante. Se você quer ser aquela pessoa que as pessoas olham e falam, nossa, eu quero o produto dessa mulher, eu quero o serviço dessa mulher, eu quero ouvir mais essa mulher. Você precisa aprender a se comunicar bem. E isso vem através de treino. Eu não sei se vocês perceberam o quanto a dona Beatriz se comunica bem. Porque não é só por conta de ser a minha aluna, mas por todo o treino, por todo o processo que ela passou como líder. E ela não falou aqui, mas lá no evento presencial ela vai falar, ela tem negócios também que ela é líder, que ela vende. Então, ela vai falar mais sobre isso no nosso evento presencial. O que te atrapalha de se comunicar bem, de falar em público, de subir num palco, de gravar um vídeo? São os fatos que aconteceram na sua vida que se tornaram uma crença dentro de você. E essas crenças, na maioria das vezes negativas, de incapacidade, de medo da rejeição, medo da crítica, medo de não ser boa o suficiente, de não estar preparado o suficiente, juntado ao perfeccionismo, te trava, te bloqueia e te impede de alcançar os seus resultados. Por que que Deus não me abençoa? Deus já te abençoou, Deus já colocou um potencial dentro de você. Deus já colocou alguma coisa queimando aí no seu coração, um negócio, um serviço, um produto, uma mensagem. Só que você precisa comunicar isso. O primeiro passo que eu falo para vocês é identificar essas crenças. Medo de quê? Vergonha de quê? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é acreditar. Então, você precisa acreditar que você vai chegar lá. Você precisa acreditar que vai dar certo. Talvez o caminho, essa é uma atividade que eu passo já no primeiro dia de mentoria, que é um ponto A para o ponto B. A gente imagina que o caminho vai ser linear. A gente acha assim, não, eu vou sair do meu ponto A, eu vou para o meu ponto B, tudo retinho, certinho, tudo perfeito, e na verdade não é assim. Nessa trajetória vai ter altos e baixos. Nessa trajetória vai ter aquele dia que você vai acordar desanimada, com um problema, alguma coisa que baixou a sua energia, uma preocupação, uma conta para pagar. Nesse percurso, você vai ter momentos que você vai cair. Aí mora o segredo do sucesso, é o saber se levantar, persistir e continuar para chegar no seu ponto B. As pessoas que chegaram no ponto B não são aquelas que tiveram as atitudes perfeitas, mas são aquelas que perseveraram apesar das quedas. Então, é muito importante que você acredite que vai chegar lá. Uma vez que você identificou quais são os bloqueios, quais são as crenças erradas, você acredita que você vai chegar lá, que Deus vai te capacitar nesse processo, você precisa de um método. Um método que, como eu disse para vocês, eu ensino na minha mentoria de 8 aulas, que vai te dar passos para você
Eu caí, mas eu vou recomeçar. Eu vou levantar. Às vezes o aluno ele quer engolir um elefante de uma vez só. Eu tenho vergonha, mas a partir de hoje eu vou começar a fazer live, eu vou entrar no YouTube, eu vou fazer aulas no YouTube, eu vou contratar um social media, eu vou contratar uma empresa que vai me ajudar no meu posicionamento, mas o aluno não tem coragem nem de dar bom dia no story. O bom dia para ele é difícil. Então não adianta ele querer engolir um elefante inteiro, ele precisa o quê? Fatiar esse elefante, porque aí o cérebro aceita. Se eu falar para você comer uma fatia, o seu cérebro vai aceitar. Se eu falar para você que hoje você vai apenas dar um bom dia no story, seu cérebro vai aceitar. Mas se eu falar para você ligar a câmera e fazer uma live de 1 hora agora, talvez ele vai falar, não, eu não consigo. Não é para mim. Então, que tem que ter o quê? Esse microprocesso tem que ter perseverança, porque o cérebro aprende por repetição. Então, todo dia eu me comprometo de gravar um vídeo de 10 segundos, de 5 segundos. Não deu para fazer de manhã, faz à tarde, faz à noite. E eu estou ali postando. Depois eu vou para vídeos maiores, um Reels, uma live. E isso vai trazendo o quê? Vai aprimorando. Você vai percebendo, você vai se assistindo e vai percebendo o que você tem que melhorar. Porque a comunicação, ela é um combo. Ela é conexão, que nós falamos aqui através das histórias. É relacionamento. Mas também é olhar, é postura, é dicção, é entonação de voz. Mas você vai aprender tudo isso do dia para a noite? Não. Você precisa o quê? Microtarefas. Pequenas atividades diárias. Ser um bom comunicador é aquele que torna as coisas comuns. Como que eu sei que você está se comunicando bem? Quando você consegue explicar com simplicidade e clareza o que você vende, o que você oferece, o que você faz, ou a mensagem que você deseja transmitir. Conseguiu transmitir isso com clareza, com simplicidade, como se você estivesse explicando para uma criança, então você é um bom comunicador. Se uma criança assistir seu vídeo e ela entender, você é uma boa comunicadora, porque a criança entendeu. É como nadar. Só ler não te faz um nadador. Você vai ter que ler e você vai ter que treinar. Então, para nadar bem, eu preciso pular na água e começar as aulas. Eu preciso começar a prática. E a comunicação também. É muito importante ler livros. Eu sou escritora. É muito importante. Mas só a teoria não vai ser o suficiente para você ser uma comunicadora maravilhosa. Outro ponto é você entender o comportamento da sua audiência, do seu nicho, das pessoas ideais para o seu produto, para o seu serviço. Se você entender o comportamento dessas pessoas, você consegue criar conteúdos que vão ser atrativos. Então, eu entendo como minha audiência pensa, o que eles gostam, o que eles têm medo, como eles se comportam. Eu preciso estudar essas pessoas. Quem está gostando? Aperta o joinha aí para me ver. Nossa, maravilha! Quem tem pergunta pode digitar, viu, gente? Pode fazer a pergunta aí. Ótimo. Não faça nada sem primeiro ouvir quem está do outro lado. Lisângela, mas como que eu vou ouvir a minha audiência? Hoje nós temos a inteligência artificial. Alguns anos atrás, quando você queria fazer uma pesquisa, havia o forms, os formulários. Então, você pedia para as pessoas preencherem esse forms, elas preenchiam, aí tinha que ter uma pessoa para ler todos esses formulários e entender me fugiu a palavra aqui agora, o perfil dessa pessoa que vai comprar de você ou que vai te ouvir. Hoje não precisa mais.
Hoje você entra na inteligência artificial, você coloca lá quais são as pessoas que você atende, qual é a idade, qual o sexo, qual a renda, qual a região do país. Você coloca tudo, se são mães, se são casadas, se são solteiras. E a inteligência artificial, ela já traz para você toda essa pesquisa que era feita antes através de formulários. Entendendo as dores, os desejos, os medos, as vontades, eu consigo criar um relacionamento com quem está do outro lado. As pessoas, elas estão cansadas do mesmo sempre. Então, elas ligam a internet, é sempre muito do mesmo. As pessoas falando a mesma coisa. Só que cada uma de vocês aqui tem um diferencial. Cada uma de vocês aqui tem alguma coisa que vocês conseguem fazer diferente da outra. E é isso que vocês precisam descobrir. O que eu faço diferente que o outro não faz? Às vezes é um pequeno detalhe. Às vezes é um pequeno gesto, uma pequena palavra, uma pequena atitude que você faz que cativa o seu cliente. Mas além de olhar para você, eu sugiro que você olhe muito mais para as pessoas. Porque nesse olhar para você, para descobrir suas habilidades, maravilha. Mas se você focar nas suas limitações, você vai perder o seu foco, o seu olhar do propósito. Então, o propósito, as pessoas, essas precisam ser, sim, o seu alvo. E aí eu quero finalizar falando do Davi. O Davi, quando ele foi lutar contra o gigante, se ele tivesse olhado para ele, jamais, em hipótese alguma, ele iria enfrentar aquela batalha. Porque ele não tinha treino para aquilo. Ele não tinha idade, ele não tinha armadura, ele não tinha altura, ele não tinha nada. Sabe o que ele tinha? A fé e o foco no propósito. Isso eu quero que vocês levem hoje para casa. Fica aí com vocês essa mensagem. Fé e foco no propósito. Quando ele pensou, Deus vai me capacitar para essa obra, ele foi lá, enfrentou e matou um gigante maior do que ele. Só que não maior do que Deus. Essa é a virada da chave. Os seus desafios não são maiores que o seu Deus. As suas limitações, a sua vergonha, o seu medo, as suas travas não são maiores do que Deus. Entregue elas na mão de Deus hoje. Eu quero finalizar orando por isso. Para que hoje você entregue as suas limitações, os seus problemas, as suas debilidades na mão dele. Entrega, ó, lance sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Eu tenho cuidado de vocês. Lança sobre o Senhor essa ansiedade. Lança sobre o Senhor essas limitações, porque Ele vai te capacitar no processo da sua comunicação, no processo do seu posicionamento. Você só precisa ter coragem e ação. Quer falar? Até agora eu joguei 3 minutos só porque tá. Então, nós vamos orar. Eu quero agradecer cada uma que esteve até aqui comigo. E o Senhor vai te capacitar. Senhor Deus poderoso, eu quero te pedir que o Senhor capacite cada uma que está aqui, e todas aquelas outras também que não puderam participar. Que o Senhor capacite essas mulheres, que o Senhor oriente elas nos seus negócios, na sua casa, na sua família. Ó Deus, tira o nosso foco das nossas limitações, dos nossos problemas, que o nosso olhar esteja no Senhor, que o nosso olhar esteja naquele que pode todas as coisas, que ainda essa semana elas possam ver o agir do Senhor em cada situação que possa estar afligindo o coração delas. Entregamos também nas suas mãos esse evento dia 30 de maio, que seja uma bênção, que seja conduzido pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sim. Deus abençoe a cada uma que esteve aqui, que vocês tenham uma semana abençoada. E, para finalizar, eu quero dizer que